Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Claire Morel tinha 62 anos. Para quem a observava de longe, ela parecia ter apenas 55, graças àquela graça discreta que certas mulheres possuem, forjada não pela coqueteria, mas pela elegância de uma vida bem conservada. Todas as manhãs, desde 22 longos anos, ela subiu os degraus do escritório Delorme e Associados, saltos limpos no mármore. Silhueta reta apesar do peso dos dias, e sempre sua carruagem digna, como se enfrentasse o mundo com a força simples de uma espinha indomável. Ela havia chegado lá muitos anos antes, recém-saída de um divórcio doloroso e de uma vida destruída. Ela não buscava uma carreira brilhante. Buscava refúgio. E havia encontrado este homem, Gabriel Delorme, então um jovem advogado ambicioso, frio mas fascinante, metódico ao ponto da obsessão. Com uma inteligência quase intimidante e, acima de tudo, imune às banalidades deste mundo. Ela se tornará seu braço direito, sua memória, seu filtro emocional, sua âncora. E ele, seu mistério diário. Claire conhecia seus hábitos melhor que ele mesmo. Ela sabia que ele tomava 2 cafés fortes antes das 10 horas, mas nunca depois, porque a cafeína o mantinha acordado. Ela baixava as persianas do escritório dele quando estava muito claro, porque sabia que suas enxaquecas eram desencadeadas pelo contraste. Ela silenciosamente pediu o almoço às 12h07, porque ele não suportava esperar, mas odiava interrupções. Ela também sabia, embora ele nunca dissesse isso, que luas cheias o deixavam insone, que ele passava noites andando pelo apartamento, ouvindo jazz antigo ou relendo cartas escritas por outras pessoas. Mas mais do que tudo, Claire aprendeu a ler seu olhar, aquele olhar castanho acinzentado que evitava o dela sempre que ele se demorava muito, como se contivesse uma confissão que ele se recusava a pronunciar. Ele nunca a havia tocado, exceto com um aperto de mão profissional, mas às vezes, quando a agradecia com um simples "obrigada, Claire", com aquele pequeno calor na voz, ela sentiu todo o seu corpo tremer como se estivesse ouvindo um poema sussurrado. Ela nunca ousara expressar o que sentia. Claire não era de impor seus desejos. Ela era da velha escola do silêncio e da dignidade. Ela sabia como se conter. Criará um filho sozinha, administrar uma casa, superar a traição e a solidão. Reconstruíra-se pedra por pedra sem nunca pedir a ninguém que a salvasse. Ela não era feita para se exibir, mas seu coração batia mais rápido a cada suspiro que Gabriel dava, cada vez que ele dizia seu nome. Num tom um pouco suave demais, um pouco lento demais, como se quisesse estendê-lo na língua. A conexão deles nunca foi física. Era um amor suspenso, sem corpo, sem palavras. Era feita de pequenos gestos, um guarda-chuva deixado na entrada para ela em dias chuvosos, um olhar protetor quando um colega levantava a voz, uma ausência de explicação quando ele cancelou uma consulta importante para acompanhá-la à clínica, no dia em que ela temera uma recaída. E aqueles silêncios entre eles, tão plenos que pareciam substituir uma promessa. Foi amor sutil, silencioso, tecido com respeito, mas carregado com o que poderia ter sido. Às vezes, na calma de suas noites, Claire se surpreende a imagine uma vida paralela, uma viagem que teriam feito, uma tarde de domingo caminhando em um parque, um jantar onde ele teria colocado a mão sobre a dela, um retiro compartilhado em uma casa modesta, conversando sobre os livros que nunca tiveram tempo de ler juntos. Mas a cada vez a realidade se reafirmava. Nunca houve um gesto, nunca uma palavra. Nada além da sombra de uma esperança que continuava a crescer silenciosamente. E à medida que a data da sua partida se aproximava, Claire, embora exibisse a mesma postura, o mesmo fato, a mesma máscara profissional, sentiu uma rachadura crescendo dentro dela. O que ela havia retido por 20 anos estava prestes a escapar. Ela sabia disso. E ainda assim, no fundo do seu coração, ela ainda tinha esperança. Ela esperava que tudo isso não terminaria com uma carta de partida colocado sobre uma mesa vazia. 27 de março. A data soava no diário de Claire havia 6 meses, como um sino abafado. Ela a escolhera com cuidado, nem muito perto da primavera, nem muito longe do inverno, um dia neutro, sem aniversário, sem nenhum significado especial, pelo menos superficialmente. Ela entregará sua carta de despedida 6 meses antes, datilografada à moda antiga, com pontuação impecável e expressões sóbrias quase secas. Nela, recusará educadamente qualquer demonstração pública, nada de discursos, nada de flores, nada de brindes com uma taça de champanhe quente. Eu não sou uma mulher de discursos. Foi tudo que ela disse, com uma voz calma e irrevogável. Mas a verdade era diferente. Ela estava assustada.
Medo daquele último momento, daquele olhar de Gabriel que ela evitaria com muita frequência. Medo de ler ali tarde demais, o que ela esperava há 20 anos. O medo de que, no momento da sua partida, ele olha para ela como nunca a olhou antes. E ela tem que viver com isso. Mas naquela manhã, contra todas as expectativas, Gabriel veio e bateu suavemente na porta de vidro do seu escritório. Ele não tinha o arquivo em mãos. Nenhuma pergunta sobre um cliente ou uma nota para ditar. Ele ficou ali sozinho, com os ombros ligeiramente caídos. Um distúrbio nos olhos, raro, quase macio. Claire, hoje à noite, gostaria de convidá-la para jantar. Para a sua despedida. Isso não será uma despedida, Claire. Apenas até breve. Ele deu um sorriso sem graça. Não o meio sorriso formal que dava aos colegas. Não. Um sorriso fugaz e sincero. Carregado de nervosismo contido. Claire imediatamente percebeu que por trás daquele convite, havia uma fresta se abrindo. Uma confissão, talvez. Ou um gesto há muito reprimido. Ela sentiu seu coração disparar, mais forte do que em anos. Ela sentiu, quase mecanicamente, mas seus dedos tremiam levemente contra o encosto da cadeira. Ela sentia, que aquele jantar não seria apenas um jantar. Que algo seria dito. Finalmente. Naquela noite em casa, ela abriu o guarda-roupa com cautela. Ela saiu este vestido preto simples mas elegante, o que ela não usava há séculos. Ela o acariciou por um instante, como se despertasse uma parte de si mesma há muito enterrada. Então ela foi procurar que frasco de perfume discreto, guardado no fundo de uma gaveta, como um segredo bem guardado. Ela colocou apenas uma gota na base do pescoço, aquele gesto antigo que a lembrava de outras noites de esperança. Em frente ao espelho, ela prendeu lentamente o cabelo em um coque que deixou uma mecha rebelde escorregando pela têmpora. Seu reflexo era ao mesmo tempo digno e frágil. Ela não tinha 62 anos naquela noite. Ela tinha 30, 45, 58. Todas as suas idades se misturavam em uma única esperança. Mas quando a luz desapareceu atrás das cortinas, o telefone tocou. Mãe? A voz. A de Tomás, seu único filho. Tão raro. Sempre em outro lugar, sempre entre dois planos, entre duas decisões importantes. E no entanto ele chamou naquela noite após 6 meses de silêncio. E sua voz carregava um tom incomum. Uma urgência evidente. Você precisa vir. É sobre o papai. Ele está em Paris. Ele quer te ver. Ele está doente. Muito doente. E ele me contou coisas que eu não entendo. Sobre você. Sobre o seu passado. Sobre mim. O coração de Claire congelou. Julião. Este nome, este fantasma. O homem de quem ela havia fugido 25 anos antes, o pai de seu filho, o manipulador, o homem raivoso, o homem de quem ela teve que se livrar para sobreviver. Ela havia reconstruído sua vida pedra por pedra, em silêncio, sem nunca retornar ao passado que a havia ferido, que a havia marcado. Ela nunca havia contado a Thomas toda a história. Ela queria poupá-lo das sombras. Esta noite, ela respirou com a voz trêmula. Sim, talvez lhe restem apenas algumas horas. A palavra algumas horas atingiu Claire como um cutelo. O tempo recuou. Tudo ficou embaçado. Ela ficou ali em frente ao espelho, seu coque meio amarrado, seu vestido caindo elegantemente e no reflexo 2 vidas. Alguém que o esperava num restaurante aconchegante, talvez a promessa de um amor finalmente revelado. A outra num quarto de hospital, onde jazia um homem que ela um dia amara, depois odiara, ainda temia, e que agora queria conversar. Um homem moribundo. E seu filho, ali, esperando por ela. Claire sentiu as pernas fraquejarem por um instante. Encostou-se na penteadeira e fechou os olhos. E então ela soube. Ela sabia o que tinha que fazer. Ela pega seu casaco, suas chaves, sua bolsa. E no espelho, ela encontrou uma última vez o olhar da mulher que ela poderia ter sido. Então ela foi embora. Ela chegou ao hospital por volta das 19h. O céu estava de um cinza sujo, quase metálico, e uma leve garoa caía sobre o pátio do estabelecimento. O concreto úmido refletia as luzes fluorescentes, e cada passo que Claire dava era um eco abafado daquilo que ela havia fugido por anos. No 5º andar, em um quarto semi-escuro, o passado estava esperando por ele. Julien estava lá. Fino, murcho, drenado. Sua pele, antes bronzeada e firme, assumirá a tonalidade séria de quem aguarda o fim. Seus olhos, antes duros e dominadores, estavam turvos, quase ternos, mas tarde demais. Quando ela entrou, ele gentilmente levantou a mão trêmula, como se quisesse tocar em uma lembrança. Claire parou a 1 metro da cama. Ela não estendeu a dela. Seu olhar era duro, frio e imóvel.
Mas seu coração batia forte de raiva, abalado pelo cheiro de desinfetante e pela ideia de ver o homem naquele estado novamente. Tomás, parado perto da janela, virou-se silenciosamente. Seu rosto revelava profunda confusão. Ele nunca tinha visto sua mãe assim, reta, impenetrável, mas com aquela falha discreta nos olhos. Ele ainda não entendia, mas sentia que algo imenso havia acontecido ali muito antes dele. O porquê você me trouxe aqui? Claire perguntou com uma voz áspera, quase gélida. Sem compaixão. Sem desvio. Apenas esta frase, nua, árida, como um veredito. Julien engoliu em seco lentamente. Sua respiração era curta, mas suas palavras pareciam ter esperado por décadas. Eu vou morrer, Claire, e eu queria te dizer, que eu sei o que fiz, que roubei sua luz. Claire não se mexeu, mas dentro dela, algo se agitou. Ele nunca havia dito palavras como aquelas. Nunca reconheci seu domínio, sua violência, sua necessidade de quebrá-la toda vez que ela tentava se levantar. Julien continuou com a voz embargada. Eu entendi, tarde demais, que você amou outra. Claire sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seu coração parou. Ela franziu a testa. Mais um? Do que ele estava falando? Ela respondeu, quase sussurrando. Do que você está falando, Julien? Ele olhou para Thomas, depois para ela novamente. Uma voz fina escapou, como uma confissão arrancada de seu próprio orgulho. Delorme. Gabriel. Era ele, não eu. Mesmo naquela época. Você brilhava quando falava do seu trabalho. Bastava mencionar o nome dele, e seus olhos mudavam. Eu vi isso. E eu queria desligar. Claire Blame. Ela nunca havia dito aquele nome na frente de Julien. Pensou. Já era tão visível? Aquela luz era tão óbvia. Julien continuou ofegante com um olhar turvo, como se estivesse revivendo uma cena muito antiga. Você não sabe disso, mas 20 anos atrás, ele escreveu para você. Uma carta. Eu a interceptei. Tinha o nome dele. Eu a abri, li, e a destruí. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor, até as máquinas pareciam ter ficado em silêncio. Ele disse que te amava, que queria te levar para longe de tudo isso, para longe de mim. Ele te ofereceu outra vida. Eu queimei aquela carta. Eu queimei suas chances. Claire cambaleou levemente, os dedos agarrando a alça da bolsa. Sua respiração ficou ofegante. Uma carta. 20 anos. Amor nunca recebido. Um convite nunca lido. Em sua memória, um fio estava se desenrolando ao contrário. Esta noite sem dormir. Essa estranha sensação de que uma mudança estava chegando. Essa espera vã, esse silêncio incompreensível de Gabriel depois de um mês de doce proximidade. Tudo foi explicado. Tarde demais. Ela fechou os olhos. Sem lágrimas. Ainda não. Apenas uma imensa dor nua, como se alguém tivesse acabado de arrancar com as próprias mãos os alicerces de um edifício que ela construiu pedra por pedra. Julien tentou levantar a mão para ela novamente. Mas Claire deu um passo para trás, como se o simples toque pudesse mergulhá-la de volta naquele abismo. Ela virou a cabeça para Thomas. Ele a olhava com uma mistura de choque e tristeza. Mãe, tudo isso é verdade? Ela não respondeu. Não tinha forças. Agora não. Então ela se virou lentamente sem dizer uma palavra e saiu da sala. O corredor era longo, sufocante. Ela andava rapidamente, quase tateando, com as lágrimas brotando sem querer, silenciosamente. Ela não chorava há 10 anos. Mas naquela noite ela chorou. Não por Julien. Para ela. Pela vida que lhe foi roubada. Pois a carta nunca foi lida. E para este jantar que pode nunca acontecer. Eram 21 horas. A cidade já estava envolta em seu cansaço. As ruas estavam vazias, exceto por alguns transeuntes apressados, com risadas explodindo nos terraços onde os copos eram lentamente esvaziados. Claire parou em frente ao restaurante. A placa era discreta, quase desbotada, como a história deles. Pela janela, ela viu Gabriel. Ele ainda estava lá. Sentado sozinho, com uma taça de vinho pela metade à sua frente, o olhar fixo na rua, como se ele estivesse esperando por isso há muito tempo. Ela hesitou por um segundo. Então empurrou a porta. O toque do sino acima a fez estremecer. Gabriel ergueu os olhos imediatamente. Levantou-se lentamente sem pressa, como se soubesse que ela viria um dia. Ele saiu para encontrá-la sem dizer uma palavra. Seu olhar não a julgou, não pediu nada, continha apenas uma antiga forma de paciência, como uma pergunta que deixamos de fazer, mas mantemos viva no silêncio. Você não veio. Claire assentiu, com os olhos ainda vermelhos e as bochechas frescas por causa do vento e das lágrimas. Recebi uma ligação, do passado. Ela tentou sorrir, mas o sorriso se desfez antes de chegar aos lábios.
Então estendeu a mão. Ele aceitou sem hesitar. Este simples gesto, depois de tantos anos, foi mais que uma carícia, foi uma reconquista. Eles ficaram ali por alguns segundos, sem falar, como duas pessoas que sabem que as palavras, às vezes, precisam vir depois do silêncio. Então Claire olhou para ele com aquela rara vulnerabilidade que só se demonstra uma vez na vida. Gabriel, você alguma vez quis me escrever alguma coisa? Ele a encarou por um longo tempo. Seu rosto se suavizou, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ele parecia estar revirando uma lembrança que aprenderá a silenciar, a enterrar. Seu silêncio, a princípio, foi uma resposta. Então ele sussurrou. Escrevi uma carta. 20 anos atrás. Quando percebi que te amava. Quando não conseguia mais me contentar com seus olhares furtivos nos corredores, ou com as risadas compartilhadas durante o café. Ele baixou os olhos levemente, como se estivesse falando com a Claire de ontem, não com a de hoje. E coloquei minhas palavras mais sinceras nisso. Sugeri que você deixasse tudo para trás. Vem comigo. Começar de novo em outro lugar. Mas, nunca recebi uma resposta. Claire sentiu o coração apertar. Seus dedos apertaram os dele por um instante. Eu nunca recebi isso. Gabriel congelou. Olhou para ela como se, de repente, o universo tivesse mudado de eixo. Nunca? Ela balançou a cabeça. Julien interceptou. Ele só falou comigo sobre isso hoje. Em seu leito de morte. Ele leu. Ele queimou. Ele sabia, muito antes de mim, o que eu ainda me recusava a ver. A respiração de Gabriel acelerou. Ele deu um pequeno passo para trás, como se tivesse sido atingido no peito por aquela revelação. 20 anos. 20 anos de um amor condenado pelo silêncio de outro. Ainda não é tarde demais, ele disse finalmente em um suspiro. Claire olhou para ele. E em suas pupilas ela viu tudo o que poderia ter sido, e tudo que ainda pudesse nascer. Sob os postes de luz, naquela luz dourada e nebulosa que torna os rostos mais ternos, ela entendeu que alguns amores nunca morrem. Deixe-os esperar, escondidos como sementes enterradas em terra seca. E que às vezes basta com uma palavra, um olhar ou um passo para que a vida possa recomeçar. Poucos meses depois, Julien morreu. Claire não sentiu alívio nem tristeza profunda. Apenas uma paz estranha, como quando você fecha um livro que ficou aberto por muito tempo. Ela compareceu ao funeral de Thomas com dignidade. Então, nas semanas seguintes, ela finalmente falou com o filho. Violência. Silêncio. Amor fracassado. Eles não curaram tudo, mas lançaram as primeiras pedras de um vínculo novo e mais verdadeiro. Claire nunca mais voltou ao escritório. Ela virou aquela página sem arrependimento. Mas toda sexta-feira à noite ela encontrou Gabriel. Neste mesmo restaurante ou em outros. Às vezes na praia. Às vezes na casa dele ou na dela. Eles não fizeram planos. Eles não precisavam de palavras inflamadas. Os seus gestos eram simples, mas carregados de anos roubados. Eles sabiam que o amor verdadeiro não tem pressa. Ele está esperando. Ele está amadurecendo. Ele está voltando. E às vezes o amor está lá, espreitando no silêncio, paciente como o mar, até o dia em que finalmente ousamos ouvi-la. E desta vez não desviamos o olhar.